Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, segunda-feira, 4 de setembro. O tema da lição é Conselhos aos Pais. O autor da lição, irmãos, ele cita um documento datado aqui no período de 180 a 200 anos antes de Cristo, que é um documento de Siraque, também conhecido como um texto ou um livro encontrado na Bíblia Católica. Para vocês terem uma ideia, na Bíblia, na tradução ecumênica da Bíblia, que também é uma tradição católica, o nome lá é Siracida. E na outra Bíblia católica, chamada Bíblia de Jerusalém, ali é Eclesiástico. Então, se você tiver uma Bíblia católica em casa e tiver esses dois livros, um desses dois livros, ou Siracida ou Eclesiástico, pode ler o capítulo 30, o verso 1, 9 e 13, que vai encontrar lá a mesma coisa, tá? Aqui é um documento apócrifo, que provavelmente serviria como um documento circular para a época, mesmo que a Bíblia não tenha sido considerado como um documento canonizado, um documento sagrado, mas era um documento que circulava e se fazia uso dessa forma, assim como Paulo também citava vários poetas, enfim. O que aqui está dizendo é o seguinte, olha só, o texto diz assim, ó: aquele que ama o seu filho irá castigá-lo com frequência. Mime uma criança e ela irá aterrorizá-lo. Brinque com ela e ela o entristecerá. Discipline seu filho e torne o seu jugo pesado, para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. Aí tem lá o capítulo, né, o livro de Siraque, 31, verso 9 e 13. Deixa eu falar uma coisa para vocês interessante. Na lição antiga, né, 2005, aqui de Efésios, tem uma parte interessante. Olha como é que era a condição dos filhos naquela época. No tempo do apóstolo Paulo, a cultura romana era ainda pior. Um comentarista chamado Barclay cita um dito popular que dizia assim: nós sacrificamos um boi feroz, estrangulamos um cachorro louco, sacrificamos o gado doente, para que não contamine o rebanho. As crianças que nascem fracas e deformadas, nós afogamos. Olha só como é que era tratado isso na época de Paulo, tá? Aqui era um documento que está sendo falado sobre essa situação na época também. Então, assim, se uma criança nascia, tem outro documento que chega a descrever que eles deixavam ela ao relento para que morresse, caso ela fosse uma criança inválida. Quando Paulo usa esse texto agora, e ele fala que os pais não devem provocar a ira dos filhos, mas devem respeitá-los, mostra-se agora, e as crianças que tiveram conhecimento sobre isso, eles então viram a situação de forma diferente. E agora viram a preocupação na carta de Paulo para que os filhos não tivessem uma ira provocada pelos pais. E o texto, quando fala provocar a ira, quer dizer não encha de regras ou de correções a ponto de desanimá-los. E o texto, quando fala assim: não provoqueis a ira do vosso filho, quando Paulo escreve aos Colossenses, escreve bem claro, né, para que não fiquem desanimados. E a expressão desanimados no original grego quer dizer percam o sentido da vida. E aí a gente para e pensa, quando os pais às vezes oprimem demais os filhos, quando os pais às vezes colocam regras demais, que eles se sintam oprimidos, às vezes repreendidos por si próprio, em uma situação bem diferenciada, de forma tal que possam ficar desanimados. E o texto, como eu falei para vocês, quer dizer perder a coragem, deixar de querer viver. E isso é um ponto muito crucial. Quando Paulo escreve essa carta e enobrece a condição dos filhos e corrige a situação dos pais, é tanto que ele começa falando, né, uma advertência para os pais. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Aí quando ele repete em Colossenses, como já falei para vocês, para que não desanimem. Então, o texto aqui deixa muito claro que, primeiro, que esse documento aqui de Siraque, né, o Siracida, o Eclesiástico, enfim, não deveria ser levado em consideração porque não tinha propriedade, embora esse era um documento conhecido para aquela época, mas não era considerado como algo inspirador a ponto de ser levado em conta. Embaixo diz assim, ó: o conselho de Paulo tem um tom bem diferente. Ele primeiro deu uma ordem negativa aos pais: não provoquem os seus filhos a ira, seguido de um propósito: tratem-os de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Esses dois pontos aqui, tanto disciplina quanto correção, ele é muito crucial porque envolve algo que é o que o próprio Deus diz. Lembre-se que Deus fala, né, na carta, no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Eu repreendo, aí tem aqui, ó, a repreensão tem a ver com a disciplina, tem a ver com a admoestação,
e disciplino todos quanto amo. Sede, pois, zeloso e arrepende-te. Então, assim, Deus quer que, assim como Ele trata seus filhos, os pais tratem seus filhos também, na doutrina e na demonstração do Senhor. Ou na demonstração do Senhor, como também na disciplina. Essa deve ser, melhor dizendo, disciplina e administração do Senhor, né? Essa deve ser os dois pontos cruciais para com que os pais devem reger os vossos filhos. Nunca diferente disso. Por quê? Assim como Cristo nos faz para conosco, né? O próprio Jó chega a descrever isso. Feliz é aquele que é repreendido pelo Senhor. Não rejeites, pois, a disciplina do Senhor, ou a correção do Senhor. O texto de Paulo a Timóteo, ele fala: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a demonstração. Aí começa a dizer várias especificações para a qual a Bíblia serve. Então eu paro e penso assim: a mesma advertência que Deus dá do tratamento dele para com seus filhos é o mesmo que a Bíblia me dá. Então ambos, tanto pais quanto filhos, devem ser considerados como pessoas juntos, em conjunto, para servirem a Deus. E aqui Paulo admoesta ou adverte os pais a não estimularem a ira nos filhos. Isso nos faz entender que o excesso de cobrança, o excesso de regra e o excesso de disciplina constante, isso leva os filhos a se desanimar. Eu entendo aqui, irmãos, o seguinte: Paulo, em seu conselho, preocupado com a condição dos filhos, ele dá essa advertência e deixa muito claro que aquilo deveria ser feito de uma maneira no Senhor. E no final da lição aqui diz assim, ó: sejam agradáveis no lar, reprimam toda a palavra que despertaria um temperamento não santificado. Pais, não irritem seus filhos, é uma ordem divina. Efésios 6, verso 4. Eu até aconselharia você a ler em sua casa, se você tiver, o capítulo 50, né, como eu falei para vocês ontem, antes de ontem, no livro Adventista, com obrigações mútuas, mas especificamente um outro capítulo chamado Linguagem. Dê uma olhadinha nesse capítulo, irmãos, de linguagem. Veja o que evita tanta coisa em casa quando as palavras são ditas de maneira equilibrada, amável, agradável. Como ele chegou a dizer, né, nos capítulos anteriores: não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso acontece muito à parte dos pais com os filhos. Que Deus, portanto, nos abençoe e que saibamos admoestar e corrigir nossos filhos na disciplina da qual Deus quer que seja feito. E assim, nós sejamos pais por Deus, agraciados pelo seu Espírito, e os nossos filhos tenham a bênção e a satisfação de ver nossas correções baseadas no amor. Oremos então. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e pelos conselhos a nós concedidos neste momento. Pedimos a Ti que nos guie, que nos guarde, nos proteja. Perdoa, Pai, nossas faltas e nos ajuda a sermos pais cristãos, na verdade. Pais bíblicos que se importem em andar na Tua verdade e fazer tão somente o Teu querer. Perdoa nossos pecados e muito obrigado pela satisfação de termos a Tua palavra em nossas mãos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que você tenha um ótimo dia em sua presença. E se inscreva em nosso canal. Estou muito feliz, aumentou mais 4 pessoas nessa semana. E eu vejo que o canal está crescendo para a glória de Deus. Inclusive tem até um vídeo aqui, que eu vou deixar depois na descrição, não hoje, mas amanhã, que alcançou 1000 visualizações. Eu achei fantástico. Um estudo que eu fiz aqui, perguntando ou falando sobre a possibilidade, qual seria possivelmente a idade de Davi quando foi coroado pela primeira vez. E eu coloquei lá o estudo, deu muita visualização, o pessoal parece que gostou realmente bastante desse conteúdo. E embora a maior parte dos que assistiram não são nossos inscritos, mas depois, se você quiser procurar, você procure. Mas amanhã eu coloco aqui na descrição para que você possa tomar conhecimento, tá bom? Deus abençoe você e um ótimo dia em sua presença. Até o próximo estudo. Até logo.